Mendel. Vamos falar um pouquinho desse cara, certo? Quem era esse cara? Pô, professor, você chamou o cara de cara. Tá, um jeitinho legalzinho de falar, Mendel, né? Mas o nome dele o sobrenome dele é Mendel, né? Mas esse cara fez alguma coisa muito legal pela genética, né? Ele nem sabia o que fez, a gente vai descobrir isso. Olha ele aqui. Professor, ele era padre? Ele era um monge, ele era um clérigo, ou seja, ele era um religioso, certo? E o grande lance que a gente vai ver dele são as ervilhas. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que um padre tem a ver com ervilha, né? A gente vai ver. Belezinha? Vamos falar um pouquinho desse cara. Conhecido como pai da genética, Gregor Johann Mendel nasceu onde atualmente é a República Tcheca. Hoje é a República Tcheca. Certo? Espero que vocês estejam bem em geografia e história. É a República Tcheca. Entrou para o mosteiro ainda jovem e lá aprendeu ciências agrárias, ou seja, o que são agrárias? São ciências que mexem com o campo, vamos colocar assim. E várias técnicas de polinização artificial, pólen, né? Pólen, aquela coisinha que sai da parte masculina de uma flor e vai caminhando para chegar na parte feminina da outra flor ou dela mesmo, tá? Então é a parte masculina. Polinização, ou seja, como transferir isso, que permitiu o cruzamento de várias espécies de plantas. Com seus experimentos, Mendel descobriu e respondeu várias questões sobre hereditariedade. Devo lembrá-los, caríssimos e amantíssimos alunos, que Mendel não sabia nada de célula. Mendel não sabia nada de célula, ele não sabia nada de genética, de gene. Todas as observações dele foram visuais. E depois a gente veio pegando, desengavetou aquilo que ele tinha feito, foi injustiçadão pra caramba. Aí alguns pesquisadores, que eu não vou ficar lembrando o nome aqui agora, para não complicar a sua cabeça, pegaram esse postulado, esse experimento, e falaram, olha o que Mendel fez aqui. Bom, isso aqui acontece por causa disso, daquilo. Tudo bem até agora? Tudo. Bom. Beleza. Foi tudo. Vamos lá. Tipos de ervilhas. Olha só. Num mosteiro, vamos colocar assim, tá? A história não é totalmente assim, mas é só para vocês entenderem. Num mosteiro, quando o cara, quando a pessoa entra para ser um clérigo, para ser, na verdade, um padre, vamos colocar assim, muitos deles têm algumas ordens dentro da igreja, né? Muitos deles não têm uma igreja, uma paróquia, né? Ele é um monge. Ele vive, eu não diria para você enclausurado, porque enclausurado ele não pode sair de lá, mas ele mora em um mosteiro. E lá tem as regras da igreja e tal e tudo mais. Só que no mosteiro não tem empregado, meu. No mosteiro tem os caras mesmo que tem que fazer. Como esse cara gostava muito de agricultura, ele tomava conta da horta. Mais ou menos isso, né? A gente escuta algumas histórias e eu acredito muito nisso. Ele tomava conta da horta e ele tinha um grande conhecimento matemático. Ele gostava muito de matemática. Então, nesse conhecimento matemático dele, ele começou a fazer experiências, porque ele tinha a ideia de ser agricultor, tinha conhecimento matemático, cuidava da horta, juntou tudo, que bacana. Certo? E ele começou a fazer o seguinte, o agricultor sempre fez isso, cruzando espécies, para ver o que é que dá, né? Até mesmo como lucro e tal. Mas na ideia básica dele, né, ele queria saber o que é que dava. Olha só. Cara, aqui tem as 7 características básicas. Existem vários tipos de ervilha. Mas ele pegou 2 pés que tinham características antagônicas, ou seja, tinham 2 pés, uma com a característica e a outra característica contrária àquela, a opção dessa característica. O que eu diria para você de característica, por exemplo, é forma da semente. Um pé de semente, a semente era lisa, e na outro pé de semente ela era rugosa. Em um pé de semente, a cor da semente, ou melhor, em um pé a forma dela era lisa,
e a forma da outra era rugosa. Peraí, professor, ele pegou um pé e viu que lá tinha ervilha lisa e no outro pé tinha ervilha rugosa. É isso aí. E por aí afora. Veja só, na cor ele descobriu que uma era amarela e a outra era verde. Na outra, na cor da flor, uma era púrpura, meio avermelhada, e a outra era branca. E ele pegou as vagens, né, que é o fruto basicamente do pé de ervilha é a vagem, a semente é... A ervilha é como se fosse a semente. Eu não vou entrar nisso agora, depois a gente especifica, tem mais coisa aí, certo? Mas a gente pegou a forma da vagem, ou era lisa e no outro pé ela era rugosa. Cor da vagem, um era verde e a outra amarela. Professor, está ficando repetitivo, mas eu tenho que falar. Lá do outro lado, ó, que legal. Posição da flor, axial. Lado axial ou terminal. E a última característica base, altura. Uma era alta e outra era baixa. Então, peraí, professor. São dois pés de ervilha? Isso, fundamentalmente dois. Certo? Um com as características todas da esquerda e outro da direita. Mas são ervilhas? São ervilhas. Como tem arroz diferente, feijão diferente, certo? Um do outro, as ervilhas também são. E a gente tem, às vezes, algumas situações que a gente nasce meio que comendo as coisas e não tem ideia. Veja só. Todos os vegetais que a gente come são, né, pelo menos os que não foram mudados aí nos laboratórios, todos são selvagens. Como é que é, professor? São selvagens. Eles já nasciam no planeta. A gente é que pegou aquilo ali e começou a cultivar para poder comer. Então, peraí, professor, você está querendo dizer para mim que o pé de ervilha é um selvagem? É um selvagem. Já imaginou o cara com uma lança? Não, não é isso. Um pé de ervilha é o quê? Um pé de ervilha, ele nascia lá sozinho e se autofecundava. Autofecundava? A planta é hermafrodita nesse caso? Isso. A planta é hermafrodita. Por que, professor? Porque na flor tem a parte masculina e feminina. E nem sempre aquele pólen vai parar no outro pé. Muitas vezes ele faz o quê? Cai dentro da parte feminina. E ela se autofecunda. Quero saber com vocês se as 7 características que ele cruzou e observou. Ele cruzou um pé com o outro e observou as 7 características ao mesmo tempo. Só que ele foi escrevendo uma por uma. Então a gente vai ter um exercício que vai falar da cor, outro que vai falar da forma, outro que vai falar da forma da vagem, outro que vai falar da altura e tal e tudo mais. Mas assim, uma ervilha cruzada com a outra não existe isso, né, gente? Uma ervilha olhou para o outro e falou, e aí vamos fazer ervilhinha? Não, isso não existe. O que existe é o seguinte, eu tenho um pé de ervilha, outro pé de ervilha, cruzo e vejo qual é a ervilha que vai nascer ali. Ela brotou, eu boto ela para crescer, tem um terceiro pé de ervilha ali. E aí eu vou ver as características dele. Eu quero saber se vocês entenderam isso. Me dá um alô aí se entenderam, porque eu não tô vendo vocês. Entendi. A Laura só que entendeu, o resto tá dormindo? Entendi, Pro. Ah, bom. Entendi também. Prestem bastante atenção e vão perguntando para mim se vocês entenderam, porque é cheio de coisinha que você precisa estar muito fixo na bagaça, senão você vai se perder. Beleza? Vamos lá. Ah, o que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aí? O que esse cara tá fazendo aí? Certo? Tá pintando? Não, você percebeu que aí é como se fosse uma lancetinha, ó. Ó, isso aqui é como se fosse uma faquinha, um estiletezinho. Não, sabe o que ele tá fazendo? Sabe essa partinha fininha aqui com a cabecinha branca aqui? Isso é a parte masculina da flor. Sabe esse tubão branco aqui? É a parte feminina da flor. Então, quando ela joga o pólen aqui, a parte masculina com a parte feminina, essa flor, uma hora, vai virar um fruto. Professor, flores viram frutos. Viram. Não sabia. Fique sabendo agora. Flores viram frutos. Ah, professor, você quer dizer então que aquela laranja que eu tô comendo um dia já foi flor? Isso. Tu nunca parou para perceber isso? Como é que a laranja namorou com a outra laranjeira? Ele tinha que ter um atrativo, a flor. Mas nessa flor tinha o quê? As duas coisas. O que essa selvagem faria? Ela se autofecunda. Mas Mendel falou, não vou deixar você fazer isso com você mesmo. Não vou.
Vou pegar o seu pólen e vou colocar na outra. Percebeu que as características são antagônicas? Ó, pegou uma flor púrpura e colocou colocou o pólen na ervilha de cor branca para ver o que dá. O cara era mó curioso, mano. O cara era curioso, ele queria saber o que ia dar. Vamos ver o que vai dar? Bom, o que é essa bolinha aqui? Alguém pode me dizer o que é essa bolinha? Vamos começar entendendo. O que é essa bolinha? Quem pode me dizer? Quem pode? O que é essa bolinha? Ninguém vai falar nada comigo? O que é essa bolinha, gente? Alguém arrisca aí, por favor? Ervilha, professor? É uma ervilha. E essa outra bolinha, o que é? Uma ervilha também, só que diferente. Isso, é assim, uma é yellow, a outra é green. Olha que lindo, green. Tem V aqui dentro? Tem 2 Vs aqui dentro? É isso? Tem 2 Vs? E aqui tem 2 Vzinhos? É isso mesmo ou não? É isso que você... Sim. Beleza. Sabe o que ele está fazendo aqui? Observando o cruzamento da cor da ervilha. Professor, ervilha com ervilha faz ervilhinha? Não, ele cruzou o pé inteiro, ele polinizou. Só que na hora de contabilizar isso, na hora de escrever, ele escreveu as 7 características independentes. Certo? Bom, qual a característica que ele está cruzando aqui? Cor da ervilha. Esta é pura e esta também é pura. Ele fez a polinização. Quando ele fez a polinização, ele está cruzando uma ervilha um pé de ervilha que tem ervilhas de características amarelas com ervilhas que têm características verdes. E vamos ver o que vai dar. Cruzou. Haha! Fez a polinização. Belezinha? Hoje eu estou muito feliz, mas vocês estão tão quietinhos, está me dando medo isso. Eu gosto quando vocês falam. Olha só. Pura homozigótica, porque os 2 genes dela, que determinam a cor da ervilha, são iguais. Por que elas são iguais? Porque são pura, ela se autofecunda, não cruzou informação com ninguém, então os 2 genes dela são iguais. Pura homozigótica, certo? Por quê? Porque ela não cruza com ninguém, ela cruza com ela mesma, então os genes dela só podem ser iguais. Professor, por que aqui é Vzão e aqui é Vzinho? Porque eu coloquei antes, nem podia, mas eu devia ter colocado depois. Mas já tá aí, e a gente vai entender por quê. Cruzou, nasceu um pé de ervilha, deu uma ervilhinha, ele deixou crescer, plantou, o que deu aqui? Ervilha. Que cor que é essa aqui? Que cor? Amarela? Amarela. Mas essa amarela aqui é igual à mãe dela? Não, Por quê? porque ela é heterozigótica. Mas por que ela é amarela? Ah, não sei. Ah, tá, porque a amarela é dominante. Quem tá falando comigo? Laura. Beleza. Tudo bem. Só a Laura vai falar comigo, ninguém mais fala comigo. Olha, eu vou falar um negócio. Eu estou chateado. Oi. Uma pergunta. Diz. Eu estou assimilando com o que o professor explicou na aula passada, com a cor dos olhos. A amarela seria então a cor escura e a verde a clara. Isso. Vamos supor que aqui, depois eu falo para você nesse mesmo exemplo. Eu vou explicar tudo usando a cor do olho, tá bom, Aninha? Ok. Vamos lá. Percebeu que deu amarela? Mas tem um Vzinho aqui? Ué. Olha lá o conhecimento que eu estou dizendo para vocês que vocês tinham que ter. Por isso eu não entrei em genética direito. Para você não ficar viajando. Meiose. Lembra? Quando vai fazer... Professor, o pólen do pé de ervilha só tem metade dos cromossomos? É, só tem metade. Mas ela faz meiose em um determinado momento? Isso. Quando este pé de ervilha fez meiose, qual das 2 opções ele podia mandar? Vzão. Podia fazer, um pólen com Vzão e um pólen com Vzão. 2 opções. Quando essa ervilha fez meiose, o óvulo dela só podia ter Vzinho. 2 opções.
O que ela podia? Ela cortou ao meio aqui, mandou. O que ela pode mandar? Vzinho. O que o outro pode mandar? Vzão. Só que, quando os cromossomos homólogos, estou falando tudo que eu falei na aula passada, quando os cromossomos homólogos se juntam e os genes alelos, aqueles que têm mesma característica com opções diferentes, quando eles se juntam, o que acontece? O amarelo não deixa o verde aparecer. Tem uma célulazinha só lá, vai começar a desenvolver o pé de ervilha. Lá está escrito verde e amarela na cor da ervilha e mais outros milhões de coisas que não interessa agora, nós estamos cruzando só isso. Certo? O que acontece? O amarelo não deixa o outro aparecer, portanto, ele é heterozigótico. E ele é dominante sobre o verde, que é recessivo. Professor, como é que você sabe isso? Cruzando. Sem cruzar, não dá para saber. Nunca cruzei esse com esse, o que dá? Não dá para saber. Não sei. Não sei como é que esse gene trabalha em relação ao outro. Então, peraí. O que ela tem aqui? Uma ervilha híbrida. Ela tem a cor da dominante, mas ela tem um genzinho aqui, ó, básico. Para quê? Para o recessivo. Ele chamou isso aqui de parental, ou P, amarela por verde, e chamou isso aqui de filial. Como é a primeira filial? Filial 1. Dúvida? Dúvida, garotada? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Minha ligação caiu? Tô falando sozinho. Eu não tenho não, professor. Nem eu. Nem eu. Então vamos embora. Primeira lei de Mendel começou. É a primeira lei de Mendel que começou, certo? A primeira lei de Mendel acabou de começar. Ah, professor, você já falou a lei de Mendel inteira? Não, ainda não falei, não. Vamos falar ela inteirinha. Deixa eu tirar o toque do meu celular aqui, que tá difícil. Ó, veja bem. Vamos lá para outra. Depois eu vou para a lousa, tá? Se vocês não entenderem aqui. Por isso que eu comprei a lousinha aí. Vzão, um dos genes, outro gene. Que ervilha é essa aqui? A amarela. Dá para ver, né? Nesse amarelo gigante que tá aí. Do outro lado eu tenho o quê? Vzinho, de verde. Bom, fiz meiose. Eu sou ervilha, fiz meiose. Eu mandei este Vzão na minha célula reprodutiva e a outra ervilha mandou esse Vzinho. Qual a probabilidade? Vzão, Vzinho. Bom, eu resolvi mandar esse outro Vzão. E a ervilha mandou o outro Vzinho. Deu o quê? Vzão, Vzinho. Ok? Tudo bem até aí? Bom, esgotei as possibilidades com esse gene e com os outros dois da outra ervilha. Mas eu fiz meiose, eu posso ter mandado esse outro gene aqui. Certo? Da direita para quem está enxergando aí. Certo? Se eu mandar esse e mandar esse, ó, olha o mouse. Se eu mandar esse e mandar esse, o que eu vou ter? Vzão, Vzinho. Olha, foi isso daqui. Isso daqui foi no pólen, isso aqui estava no óvulo. O que deu aqui? Vzão, Vzinho. Se eu mandar esse, deu o quê? 100% o quê? Pura, 100% híbrida. Dúvida? Dúvida? Não, Bruno. Não. Então, vamos lá. Agora, eu quero cruzar as híbridas. Certo? Eu quero cruzar as híbridas. Eu quero cruzar o Vzão. Aquela que nasceu, né? A que nasceu, eu deixei ela autofecundar. Ah, o pezinho tá lá, eu deixei ela autofecundar. Não vou mais mexer com ela. A amarela pela verde, deu aquela amarelinha, botei ela para crescer, ela nasceu. Olha como o Mendel tinha tempo. Ela cresceu, beleza, tal, e eu deixei ela se autofecundar.
Não mexi mais, não fiz fertilização, polinização, melhor dizendo, deixei ela se autofecundar. Então, os genes dela são o quê? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Não é isso que deu aqui, 100%? Vzão, Vzinho? Então, vamos lá. Vzão, Vzinho por Vzão, Vzinho. Se ela fez meiose e mandou um Vzão e a outra mandou Vzão, Vzão, Vzão. Se ela fez meiose, ela mandou um Vzão e a outra mandou um Vzinho, Vzão, Vzinho. Se ela fez meiose, ela mandou um Vzinho e um Vzão, Vzão, Vzinho. Ah, professor, pode escrever Vzinho, Vzão? Pode, não importa. A gente costuma colocar o maior na frente. E se ela fez? Mandou Vzinho e a outra mandou Vzinho. Ah, então deu Vzinho, Vzinho. Então, peraí. O que deu aqui? Ervilha híbrida por ervilha híbrida. E deu quantos por cento amarela homozigoto? Me respondam. Ó, tenho 2 possibilidades de cada um. Me deu 4 resultados possíveis. Certo? Ó, meiose, meiose e 4 resultados possíveis, tá? Então, em 4 dividido por 100 dá 25% cada quadradinho desse. Vou ter errado? Amarela homozigótica, ou seja, onde os genes são iguais. Quantos por cento deu? Quem pode me dizer? Amarela homozigótica, quantos por cento deu? Pessoal, vocês estão muito quietos hoje, tá me dando nos nervos. Vambora, pessoal, vamos acordar? O senhor tá falando ao todo? Isso, não, aqui, ó. Amarela. Quantas são amarelas? 3. Beleza. E homozigótica? Uma. Você já esqueceu da aula passada. Por isso que eu tô dizendo para vocês. Genética, tá? Eu tô ficando chato falando isso, mas eu preciso falar. Genética, se você não entender meiose, se você não entender os conceitos básicos que eu passei, se você não fez exercício, se você não pegou aquilo e não fixou, você vai ter problema sempre. Porque eu vou parar de explicar, eu vou usar esses nomes aqui. Certo? Se ela é amarela, eu tô vendo aqui que a ervilha é amarela, tá? Eu coloquei um quadrado imenso amarelo. Certo? E ela é homozigótica porque os genes são iguais. Essa aqui é homozigótica? Não. Olha lá, ó, é heterozigótica. Tem um gene que domina o outro. Ela tem um gene para verde aqui, ó, pequenininho guardado. Essa aqui também tem. Então eu tenho 25% amarela homo, ou 1/4. Certo? Amarela hétero. Quantos por cento eu tenho? Me respondam. 50%? 50%. Ou meio. É. Certo? Ou 2/4, como queiram. E verde, quantos por cento tem? Verde, quantos por cento tem? Ana? 25? 25. Ai, desculpa, professor. Não, sem problema. 25%. Eu sei que ela é homozigoto. Mendel não sabia. Mendel, a única coisa que ele fez foi descobrir que toda vez que ele cruza uma amarela, que é a mistura da amarela por verde, e ele deixa a amarela cruzar com ela mesma, o que ela fez? Ela tem um resultado de 3/1. 3 amarelas e 1 verde. Essa história de homozigoto, heterozigoto e verde, certo? A gente pegou e colocou isso depois, compreendendo Mendel. Eu quero saber se vocês entenderam. Entendi. Olha só. Genótipo. Carga genética. O Vzão e o Vzão é o genótipo. Fenótipo. O resultado do cruzamento. Gen Vzão com gen Vzão. Genótipo, Vzão, Vzão. Homozigótico ou heterozigótico? Homozigótico. Que resultado ele dá na cor? Fenótipo. Então, Vzão, Vzão, homozigótico, certo? Me produz um resultado amarelo. Vzinho, Vzinho, homozigótico, só pode me produzir um resultado verde. Vzão, Vzinho, heterozigótico, certo? Tem um gene para ervilha verde, porém existe dominância e recessividade. Então, eu vou me dar um fenótipo
Que fenótipo? Amarelo, hétero. Dúvida? Minha dúvida. Isso aqui é olho castanho, tá bom? Tá. Eu, em vez de colocar, eu vou deixar ver, porque eu vou cruzar com olho verde, tá bom? Ok. Os dois são puros. Aí, vem lá um cara de olho castanho. Ele é homozigótico ou heterozigótico, Aninha? Os dois genes dele são iguais ou diferentes? São iguais. Então, ele é homozigótico. Homozigótico. E o gene verde? Também. Homozigótico. Mas assim, eu já coloquei Vzinho, mas antes de cruzar, eu não sei. Só fazendo o cruzamento, o chamado cruzamento teste. Senão, eu não vou saber nunca. Tá bom? Vamos lá, ele cruzou. Veio lá um cara, uma mulher, sei lá, como queira, um homem ou uma mulher que tinha um olho castanho, um dos dois, e o outro tinha olho verde. O filho nasceu o quê? Com olho castanho. Porém, com um genzinho para olho verde. Por quê? Porque a mãe dele, né, vamos chamar de mãe aqui, não tinha outro gene para dar a não ser o Vzinho. Ele é olho castanho, heterozigótico. Um é dominante e outro é recessivo. Puro por puro. Híbrido. Filial 1. Vamos lá. Esse filho, olha lá, vou fazer, olha lá, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Tudo castanho. Agora, esse menino, certo? Ou menino ou menina, que é o filho dos dois, casou com uma pessoa com as mesmas características dele. Tinha olho verde, tinha olho castanho, porém tinha um genzinho para olho verde. Os dois são castanhos heterozigóticos, certo? Probabilidade do filho dele nascer: 25% castanho homozigótico. 25% aqui castanho heterozigótico. Mais 25%, 50% de castanho heterozigótico. E 25%, ou 1/4, de probabilidade do filho dele nascer de olho verde. Isso funciona para tudo? Não. Isso não funciona para tudo.